O Guarani foi uma vergonha, né, Edu? Você vai me desculpar aí, os meus amigos torcedores do Guarani, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes da numerosíssima e apaixonada torcida do Guarani, mas ela não merece essa postura do time no segundo tempo, né? O Guarani não quis jogar futebol. Foi uma catástrofe, né? Achou um gol lá, ainda que dá para discutir se houve falta do Rafael em cima do goleiro da equipe do Velo ou não, né? O Rafael fez o gol de cabeça numa cobrança de escanteio do Rafael Bilu. Eu acho que dá para discutir o lance. Eu até perguntei para o Gleger, que é um especialista, que jogou muitos anos ali e conhece definitivamente quando há a intenção de deslocar o goleiro ou não, mas isso aí não importa, pô. O Guarani saiu na frente. Se o VAR avaliou, conversou com o juiz, e o juiz disse que não houve o contato faltoso, foi um lance duvidoso, parabéns para a arbitragem e segue o baile. Sabe quando que o Guarani fez o primeiro gol? Fez o único gol dele na partida? 8 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, o Velo se desestabilizou todo, se desorganizou todo, passou a tremer, passou a bola a queimar o pé dos jogadores do Velo. Era o Guarani meter uma intensidade e ia fazer o que fez contra a equipe do Água Santa. Ia matar o jogo no primeiro tempo. Mas o Guarani, inexplicavelmente, diminui o ritmo, para de jogar, começa a administrar no primeiro tempo, baixa a intensidade lá embaixo, permite com que o Velo volte para o jogo. E o Velo já terminou o primeiro tempo melhor que o Guarani. Aí vem a segunda etapa, aquilo que era ruim no primeiro tempo, apesar da vitória importantíssima, praticamente encaminharia a classificação do Guarani. Então, houve sim, né, o resultado no primeiro tempo, mas o desempenho foi horroroso, foi pífio, mas a vitória era importantíssima. Então, o que era ruim já no primeiro tempo, apesar do resultado positivo, foi péssimo no segundo tempo. O time do Guarani parecia que cada um tinha uma bigorna de 150 quilos amarrada em cada uma das pernas. Uma na direita e uma na esquerda. Pernas pesadas, lentidão, falta de confiança, falta de interesse pelo jogo, e jogando para trás, e dando a bola de presente para o Velo a todo momento, e errando passes. Mas teve duas na trave. Teve uma cabeçada do Anderson Leite, no escanteio, ela dá uma beliscadinha no pé da trave. Na do Bilu, que foi uma grande jogada, ele jogando pelo lado direito é canhoto, ele fez a diagonal, trouxe para a esquerda e soltou um pombo sem asa, e a bola bateu no travessão, explodiu no travessão. Só que o gol não valeria, porque o Bilu, o lance foi impugnado, né? Foi batido o impedimento. O Bilu estava à frente do último homem da zaga da equipe do Velo Clube de Rio Claro. Então, meus amigos, foi muito pouco. Quase fez o segundo. Mas de quase em quase, o Velo foi empurrando o Guarani para trás, e empurrando para trás, e empurrando para trás, e o Guarani opaco, o Guarani omisso, o Guarani apático, sumido, lento, sem reação. E futebol não admite desaforos. O Guarani tanto fez, o treinador tira um atacante, um centroavante, põe um back a mais, nos acréscimos para tentar segurar, e a 51 minutos toma o gol. Castigo sim, mas merecido também. Vergonhoso o Guarani nesta noite no Brinco, no melancólico empate 1-1 contra o Velo. Edu Pinheiro.